Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta, nós vamos falar hoje do imposto solidário, o que é e como doar. Para isso, eu recebo o gerente de captação de recursos, Rodolfo Schneider. Seja muito bem-vindo ao nosso Alesp Conecta. Rodolfo, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. E é muito interessante a gente explicar para o pessoal o que é o imposto solidário. Importante a gente falar dessa ação. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Muito obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite. Bom, o imposto solidário é a oportunidade que nós, enquanto contribuintes que declaramos pelo formulário completo, aquele que tem todas aquelas possibilidades de deduções, né, com educação, com previdência privada, com, enfim, com despesas médicas, etc., é a possibilidade que temos de destinar uma partezinha do nosso imposto para projetos sociais, seja para criança e adolescente, seja para os idosos. Então, é um procedimento que a gente tem como direcionar na própria ocasião em que estamos fazendo a declaração do imposto de renda, e acompanhar isso de uma maneira muito objetiva, né, para onde essa partezinha do imposto vai. No caso específico desse momento que nós estamos, porque existem dois momentos que a gente tem ao longo do ano, posso falar depois sobre o segundo momento, mas nesse momento da declaração, a possibilidade de destinação é de até 3% do imposto de renda devido. Correto, 3%. Ele tem que ir para algum projeto específico, para isso esse projeto ele tem que ser apresentado para alguma área, aprovado. Vou te dar um exemplo, por exemplo, da lei de incentivo do esporte, por exemplo, que você tinha que protocolar um projeto, esse projeto era aprovado e aí você faria uma captação. Ele funciona nesse sentido também? Como é que é isso? Isso funciona, em geral, é uma situação muito similar a essa que você cita, da lei do esporte. No entanto, nesse caso específico, nós vamos referenciar os conselhos municipais, estaduais ou Conselho Federal da Criança e do Adolescente. Via de regra, essas destinações precisam ser feitas diretamente ao conselho, né, como se fosse uma doação diretamente ao fundo que esse conselho tem. E aí, alguns conselhos, entre eles o Conselho do Estado de São Paulo, bem como o Conselho do Município de São Paulo, permitem a destinação desse recurso para projetos específicos, né? Então, esse projeto precisa ter sido aprovado no Conselho, isso vai gerar lá uma possibilidade de ele captar recursos com pessoas e empresas, e aí, na ocasião do imposto de renda, o contribuinte tem a oportunidade de direcionar parte desse imposto para um projeto, para o conselho, e depois ele, através de um outro procedimento em que ele faz o pagamento dessa destinação, paga uma DARF, etc., ele encaminha um e-mail e uma carta de autorização informando que aquele recurso que ele está destinando, ele gostaria que fosse para o projeto da organização X, Y ou Z. Então, de modo geral, é assim que funciona, né? Então, num primeiro momento, é importante comentar para a nossa audiência que ele está doando diretamente para o conselho, seja ele municipal, estadual ou federal, mas que existem alguns conselhos, dentre os quais eu destaco também, de novo, o do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e de outras cidades do Brasil, que permitem com que essa destinação que inicialmente está indo para o conselho possa depois ser direcionada para um projeto específico que já foi aprovado nesse respectivo conselho. Quer dizer, é importante a gente ressaltar, Rodolfo, duas coisas. Primeiro, eu posso doar do meu imposto de renda, né, para a instituição que eu quiser, desde que ela esteja dentro do projeto. É isso mesmo? Desde que ela esteja com o projeto aprovado no conselho em questão, né? Então, por exemplo, no Conselho de São Paulo existem dezenas de organizações que têm projetos aprovados, e se o meu interesse é apoiar um projeto lá do município de São Paulo, ou do Conselho do Município, ou do Conselho do Estado, eu tenho a condição de direcionar para essas organizações que têm projetos aprovados lá. Agora, dentro disso, é importante, né?
qual que é a porcentagem do imposto de renda que pode ser direcionada para esses projetos? Essa é a grande facilidade que você fazer diretamente na declaração permite. O próprio sistema ele tem a condição de calcular qual é o teu potencial máximo. O potencial máximo, quando é feito dentro da declaração, para quem é formulário completo, é de 3%. Mas o contribuinte ele não precisa se preocupar do que representaria esses 3%. Na medida em que ele segue um passo a passo, e aí eu te indico uma alternativa que a pessoa pode buscar no impostosolidario.org.br. Seguindo o passo a passo, você tem como, ao colocar a informação de que você gostaria de destinar para um fundo, por exemplo, o fundo do Estado de São Paulo, escolhendo o fundo, o próprio sistema da Receita já calcula o que representa esses 3%. Então, digamos hipoteticamente, vou colocar um exemplo, de que o meu imposto de renda devido hipoteticamente, 100 mil reais. Eu tenho a possibilidade de destinar até 3 mil reais para o fundo e depois, por consequência, a organização que eu quiser através de um passo a passo. Se fosse 10 mil reais, seria 300 reais, então, assim sucessivamente. Mas o contribuinte ele não tem que ter a preocupação de que ele vai precisar calcular o que representa esses 3%. O próprio sistema calcula, e na medida que esse valor seja calculado, isso ele depois gera uma DARF que precisa ser paga até 30 de abril, esse é o prazo máximo, né, para que essa destinação seja considerada na declaração dele, e, enfim, aí ele faz o procedimento de informação para o Conselho, dentro do nosso exemplo aqui, ou o Conselho Municipal de São Paulo, ou Estadual de São Paulo, de que ele quer direcionar para a instituição X ou Y. Então, que está escrita ou no Conselho Municipal ou no Conselho Estadual. Não sei se ficou Esse claro. dinheiro ele é repassado no próprio ano para a instituição, ou o imposto recolhido num ano é só no outro ano? Como é que funciona isso? Em geral, esse repasse ele é feito pela Receita Federal aos conselhos, mais ou menos, no próprio ano, acontece em geral lá no mês de agosto. No entanto, isso ele inicialmente entra na conta do fundo geral do conselho, e depois, na medida que a organização tem os seus recursos captados, assim, aqueles conselhos que permitem um resgate parcial ou total, podem fazer esse resgate no ano mesmo, assim, mas isso depende da condição em que o projeto tiver captado. Existe uma variedade de possibilidades, assim, tem alguns conselhos que permitem resgate parcial, como é o caso do Condeca, do FUNCAD, outros que não permitem. Agora, outro fator, pessoas jurídicas, elas podem contribuir? Como é que funciona? Isso é aberto só para pessoas físicas? É importante a gente entender esse mecanismo, por quê? Porque a pessoa jurídica geralmente que paga, né, o imposto alto, a física geralmente, né, não é um grande pagador na questão de porcentagem, né, o assalariado tal, às vezes vai destinar R$ 300 por ano, R$ 500, pessoas jurídicas podem destinar muito mais, né? Sem dúvida, é uma ótima colocação que você traz, Guga. As pessoas jurídicas, elas podem destinar até 1% do IR devido para os fundos da infância e da adolescência, mas o potencial até, considerando as outras leis, esse percentual que é de 1% pode chegar até 9%, porque existem outras oportunidades, né? Vou citar o exemplo particular aqui do Marista Escolas Sociais. Nós temos projetos inscritos na Lei de Incentivo à Cultura, que permite a destinação de até 4% do IR devido, na Lei de Incentivo ao Esporte, que permite 1% do IR devido, e no Fundo da Infância e da Adolescência, que permite 1% do IR devido. Então, só nessa composição desse exemplo que eu dei, são 6% que uma empresa poderia destinar do seu IR devido. O que ocorre é que a maior parte das empresas, ela faz a apuração do seu lucro no final do ano. Então, é comum que cerca de 90% dos recursos incentivados que venham das empresas
a maior parte aconteça lá nos meses de novembro e dezembro, quando elas estão fechando os seus resultados e apurando qual é o lucro do ano, para que ela possa calcular qual é o percentual que ela pode destinar. Mas existem outros casos de empresas que fazem apuração tanto mensal quanto trimestral, que podem coincidir com esse tempo que a gente está conversando agora, assim, nos meses de março, ou mais adiante, né? Então, existe sim a possibilidade das empresas apoiarem, no entanto, o tempo de pagamento desse imposto para ela é um pouco diferente desse tempo que nós, enquanto pessoas físicas, fazemos. Agora, outro fator que vai gerar um questionamento, né? A pessoa tem como acompanhar, primeiro, né? A gente já deixou até explicado no início da entrevista. Você pode escolher a instituição que você vai fazer a doação. Depois, como é que você acompanha o trabalho dessa instituição? Existe algum padrão? A instituição, ela presta contas para esse doador? Como é que funciona? Isso, Guga, varia de instituição para instituição, né? E do porte da instituição, das condições que ela tem de dar visibilidade a isso. Por se tratar de um recurso público, é natural que exista um grande apreço pela prestação de contas do ponto de vista contábil, dos recursos que ela colocou para realizar o seu projeto, e depois, ao final do projeto, mostrar qual foi feito, os investimentos que foram feitos, os orçamentos que foram realizados para a compra de eventuais materiais que tenham sido necessários, tudo isso dentro de um plano de aplicação que é previamente aprovado quando a organização faz um projeto e tem esse projeto aprovado. Então, assim, em relação ao contribuinte ou ao doador, né, que quer acompanhar o processo junto à organização, a minha recomendação é que ele, se possível, se tiver essa condição, visite a organização que ele pretende apoiar. Eu sei que o tempo agora é difícil por conta da pandemia e muitas organizações ainda estão em atividade, como é o nosso caso, mas em atividades remotas, né, ou feitas de maneira à distância. Acompanhe as redes sociais dessas organizações para acompanhar esse projeto, entre em contato com os gestores dessa organização para a qual ele está apoiando. Existem mecanismos de você criar vínculo com essa organização e ter a certeza de que você fez uma boa destinação, assim. É sempre importante lembrar que quando a gente está falando de destinar parte do imposto de renda, não é de fato uma doação, porque a gente está pegando uma partezinha do imposto que a gente já tem a pagar mesmo, tenha imposto a pagar ou a restituir, e está dando um outro encaminhamento para esse imposto para uma organização que a gente acredite. A expectativa de muitas organizações, e a organização que eu represento, Marista Escolas Sociais, tem, é que haja, sim, interesse do doador para acompanhar as nossas atividades, porque a gente acredita que um doador que está satisfeito com o investimento social que ele faz, mesmo que seja a destinação do imposto, assim, ele vai chamar outros doadores, ele vai eventualmente envolver a sua comunidade do entorno, os seus amigos, os seus familiares, para esse projeto que ele apostou e acredita. Então, minha recomendação na medida que você estabelece um vínculo com essa organização e destina um recurso para ela, busque formas de acompanhar isso através dos principais canais de comunicação que ela tem. E aí são as redes sociais, eventualmente é um newsletter que ela vai mandar, um informativo que ela vai mandar regular por e-mail, eventualmente outra comunicação offline, como um jornal que é encaminhado pelo correio, entre outras informações, além de visitar a organização quando isso for permitido, né? Agora, algumas dúvidas que aparecem para a população. Então, vamos lá, só para esclarecer. Quem pode destinar o imposto solidário? Vamos repetir para a nossa audiência. Quem pode destinar o imposto solidário são aquelas pessoas que declaram pelo formulário completo, né? Ele chama-se formulário completo, mas no formulário em si da declaração está escrito opção pelas deduções legais, que é aquele que permite o abatimento de previdência privada, despesas com educação, despesas com saúde, e também doações que ele faça, seja para o fundo da infância, para o fundo do idoso,
ou outros fundos que ele tenha destinado em outras ocasiões, como a Lei de Incentivo à Cultura, esporte, entre outros que existem. Agora é importante a gente deixar outra coisa clara. Como eu calculo o quanto eu posso destinar? Vamos lá. Para quem vai fazer diretamente na declaração, o próprio sistema calcula. Temos um passo a passo que está disponível, vou passar novamente o endereço, www.impostosolidario.org.br. Lá apresenta um passo a passo em que a nossa audiência pode verificar qual é o percentual que pode ser destinado, tá? Lá tem um caminho, inclusive até com uma calculadora da Receita Federal que permite com que a pessoa possa estimar, mas nesse caso específico, quando ele está fazendo a declaração, o próprio sistema da Receita já coloca qual é o potencial máximo. E digamos que, hipoteticamente, o potencial máximo dessa pessoa seja de R$ 500, esse é o valor máximo que ela pode fazer. Se ela quiser fazer qualquer valor até o valor máximo, fica a critério dela. Então, ela pode destinar um valor menor do que o valor máximo, se eventualmente for do desejo dela. Então, o próprio sistema calcula. Mas é importante também comentar, Guga, que esse não é o único momento que ele pode destinar o imposto de renda. Existem outras épocas do ano, que, por exemplo, em geral acontece em novembro, dezembro de cada ano, em que o contribuinte pode destinar até um valor superior àquele que ele pode destinar diretamente na declaração. Se ele fizer essa destinação em novembro, dezembro do ano anterior, esse valor que na declaração é de 3%, pode chegar a 6%. Então, é uma questão de opção e de escolha do contribuinte, né, que declara pelo formulário completo, qual é o melhor momento para ele fazer essa destinação, né, e qual é o valor que ele gostaria de fazer. Para as duas situações, a gente tem buscado dar essas informações para os nossos eventuais doadores, para que ele tenha total segurança do procedimento que ele está fazendo, que se ele tiver imposto a pagar na ocasião da declaração de renda, esse valor vai abater do valor a pagar, e ele vai pagar duas DARFs, uma DARF que está relacionada aos 3% do imposto de renda, e outra DARF que está relacionada ao imposto que ele tem a pagar. E se ele tiver imposto a restituir, o que vai acontecer? Dentro desse exemplo que eu dei, digamos que ele tenha lá um valor potencial máximo de R$ 500 e que a restituição dele é de R$ 1.000, hipoteticamente. Esse valor que ele antecipou de R$ 500, ele será somado aos R$ 1.000 e ele vai ter uma restituição de R$ 1.500. Aí você pode perguntar, mas então isso quer dizer que ele, de fato, ele não está gastando nada com isso? Ele não está gastando nada com isso, ele simplesmente está marcando parte do imposto de renda que ele teve a pagar. Se tiver a pagar, ele vai simplesmente dividir esse valor, e se tiver a restituir, esse valor será restituído para ele, assim, em adicional, porque ele já fez esse pagamento. Então, ele só está, na verdade, dando uma destinação diferente para o imposto que necessariamente ele paga. E quem recebe a restituição do imposto de renda, ele também pode contribuir? Como é que funciona o cálculo nesse caso? O cálculo é o mesmo, assim, sempre é 3%. Então, se ele tiver imposto a restituir, o que vai acontecer? O próprio sistema vai calcular esses 3%, e aí, por exemplo, digamos que a restituição dele seja R$ 1.000 e o potencial máximo dele seja R$ 500. Soma-se o R$ 500 que ele vai ter que pagar até 30/4, isso é importante comentar, né? Ele tem que pagar, gerar a DARF e pagar até 30/4. Esse valor de R$ 500 que ele antecipou voltará na restituição dele. Então, ele vai receber a restituição que já estava prevista, né, normal, sem nenhuma destinação, e mais esse valor que representa os 3%, que dentro do nosso exemplo é de R$ 500. Então, ele vai receber uma restituição de R$ 1.500 nesse exemplo que eu dei. Entendo. E a história da malha fina? Porque muita gente, às vezes, tem preconceito de fazer alguma coisa diferente. Fina, tem algum problema? Isso, eu diria que, assim, só vai cair na malha fina se ele fizer algum apontamento em área errada lá da declaração.
No passado, sim, eu diria que o sistema, talvez, de concatenação entre a informação dada pelo Conselho da Receita, lá no passado, talvez tivesse causado algum tipo de equívoco e alguém caído na malha fina, mas, assim, hoje em dia você vê pouquíssimas informações sobre isso, e quando isso acontece, é porque houve algum apontamento equivocado, assim. Porque, por exemplo, vou citar uma situação concreta. Existe situações em que a pessoa fez uma doação num período anterior à da declaração, lá em novembro, dezembro, e por algum motivo ela esquece de mencionar essa doação lá no imposto de renda. Então, é possível que ela caia na malha fina, porque ela, em tese, fez uma doação, vai ser apontado lá o CPF que fez a doação, mas isso não está colocado na receita ali, na declaração. Outra situação possível, a pessoa diz que vai fazer uma destinação dentro da declaração, só que ela esquece de pagar a DARF que é gerada, que precisa ser paga até 30/4. Porque na medida que você gera a DARF pelo sistema, a expectativa do programa, quando você transmite para a Receita, é que está sendo, vamos dizer, atribuída essa doação, seja tenha o contribuinte imposto a pagar ou restituir, só que isso só vai ser confirmado na medida que ele pague a DARF. Então, se ele não pagar a DARF por algum motivo, vai haver um descompasso entre aquele valor que ele disse que destinaria e que acabou não acontecendo pela falta de pagamento. Isso pode gerar, sim, uma situação de malha fina. Mas a gente não tem visto casos, assim, de pessoas que caíram na malha fina desde que ela siga o passo a passo. E qual é o passo a passo? Assim? O passo a passo é ele... já dei a indicação do site, né, impostosolidario.org.br, é ele calcular o valor que ele vai precisar destinar, isso a própria declaração faz, emitir a DARF do valor, tendo como valor máximo o valor que o programa calcula, pagar essa DARF, e aí o sistema já faz esse link de maneira que haja essa conversa entre aquilo que a lei permite de destinação e a situação de restituição ou imposto a pagar que ele optou no caso a caso, né? Rodolfo, já estamos indo para os momentos finais do nosso programa, mas eu queria saber, só projetos adolescentes ou existem outros projetos também? E aí eu vou para outro lado, que é a questão da divulgação. Por que isso não é tão divulgado no Brasil hoje? Esse é um dado muito importante que você traz, Guga, e eu agradeço pela oportunidade de a gente falar sobre eles, né? Essa oportunidade que tem de destinação de parte do imposto de renda para projetos de organizações sociais, ela existe desde da criação lá do Estatuto da Criança, lá nos anos 90. Por outro lado, se você for acompanhar a caminhada da destinação desses recursos por meio dos doadores pessoa física, do potencial máximo que a gente tem, se 100% das pessoas hipoteticamente destinassem parte do imposto de renda no Brasil, isso representaria aproximadamente 4 bilhões de reais. Imagina o efeito que 4 bilhões de reais ia causar em projetos sociais Brasil afora, assim. Mas a nossa realidade é que desses 4 bilhões de potencial, a gente está conseguindo arrecadar com mais ou menos, não chega a 80 mil declarações no Brasil, cerca de 80 milhões de reais, por volta disso, aproximadamente. Então, a gente tem um caminho muito grande pela frente de disseminação dessas informações. Eu entendo que os conselhos municipais e estaduais têm feito o seu papel de buscar disseminar essas campanhas, essa possibilidade. A própria Receita Federal tem procurado trazer também essa possibilidade no seu site. E as organizações sociais, junto com os veículos de comunicação, têm dado visibilidade a essa temática. Mas eu reconheço que existe ainda, por parte de alguns contribuintes, talvez uma certa descrença, né, de que esses recursos não serão bem utilizados. E aí eu gostaria de reafirmar a credibilidade que esse processo tem desde o seu princípio. Primeiro, esses projetos eles estão escritos todos por organizações que estão estabelecidas há muitos anos,
que tem toda a sua parte de documental em dia, que realiza trabalho nas áreas mais vulneráveis das grandes cidades, das pequenas, médias e grandes cidades, que tem sido um parceiro importante do poder público na solução das mazelas sociais, seja na área de educação, na área de assistência social, na área de saúde, e existe todo um controle desses recursos por parte dos órgãos reguladores também. Então, todo o processo, do começo ao fim, ele está sendo, de alguma forma, controlado pelos órgãos reguladores e pela sociedade. Então, fica o meu convite para que as pessoas que ainda não declararam, que façam essa destinação de 3% para o projeto que lhe desejassem, seja qual for a sua causa, educação, saúde, assistência social, procure um projeto que atenda às necessidades dentro dos objetivos que você tem enquanto causa, né? Complementando a questão que você me pergunta, dentro da ocasião da declaração do imposto de renda, só tem duas possibilidades. É só para criança e adolescente, projetos da criança e adolescente, para os conselhos municipais, estaduais ou federal, e para os conselhos dos idosos, né? Também municipal, estadual e federal. No entanto, em outras épocas do ano, existe a oportunidade do contribuinte destinar para projetos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei do Esporte, enfim, essas são as principais leis, e quem sabe, num futuro próximo, a gente possa estar utilizando o nosso potencial máximo, né? No caso de imposto de renda à pessoa física, a gente pode destinar até 8% do nosso imposto de renda para projetos em todas essas leis. Tomara que a gente chegue nesse estágio, porque isso quer dizer que a gente vai estar levando recursos importantes que vão transformar a realidade de muitas comunidades em vulnerabilidade social. No nosso caso em particular, isso quer dizer aprimorar as bibliotecas que têm caráter comunitário, que estão localizadas em áreas em que, muitas vezes, existem pouca oferta de bibliotecas públicas na região. Quer dizer, a melhoria de laboratórios que vão potencializar a educação nas escolas sociais que a gente atende, vão permitir a compra de 5.000 novos livros para essas bibliotecas, vão permitir a criação de espaços maker, vão permitir a capacitação de professores e de outros profissionais, ou seja, vai trazer um recurso relevante que vai melhorar a qualidade, que, ao fim e ao cabo, vai beneficiar aqueles que mais precisam. Então, fica esse convite e o agradecimento pela oportunidade para que as pessoas reflitam sobre os benefícios que destinar parte do imposto pode trazer e o quanto a gente precisa evoluir para que essa sociedade possa ser mais justa e igualitária. Assim. A gente tem um recurso importante nas mãos, a gente tem a possibilidade de destinar parte do imposto de renda que já temos que pagar de qualquer forma. Então, fica esse convite para que a sociedade possa refletir sobre essa questão e destinar até 3% para a causa, seja da criança ou do adolescente, seja do idoso, agora na declaração do imposto de renda. Rodolfo, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta. Foi muito bom aí a gente falar do imposto solidário, trazer para a população o que é o imposto solidário e como ela pode contribuir. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, Guga. Muito obrigado aí, um grande abraço. E este foi mais um Alesp Conecta. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Hoje a gente falou de imposto solidário. Eu convido você a acessar o nosso canal no YouTube e ver todo o conteúdo produzido pela TV do Parlamento Paulista. Até o próximo encontro. Tchau.